Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Você não pode se esquecer disso. Ele tem uma palavra para falar ao teu coração hoje. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor já realizou nas nossas vidas. Antes mesmo, Senhor, de tudo o que nós temos experimentado nessa vida, o Senhor já havia nos preparado a salvação em Cristo Jesus, e nós não temos palavras para descrever a nossa gratidão ao Senhor e pela vida eterna que está diante de nós. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração, o nosso louvor e fala conosco, ó Deus, porque as tuas palavras são palavras de vida eterna. Abençoa a cada pessoa que está nos assistindo, repreende todo o mal da vida delas, ó Deus, e ajuda-as a prosseguir na sua caminhada, na sua jornada de fé. Em nome de Jesus. Amém. O texto que Deus nos deu para meditarmos hoje se encontra no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do verso 5, que diz o seguinte: olha, essa palavra não é só para Josué, essa palavra é para você. Olha o que Deus está dizendo para você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, assim como estive com Josué, assim como estive com Davi, assim como estive com Elias, assim como estive com Daniel, assim como estive com os discípulos, assim como estive em Jesus. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O que Deus está falando assim? Você tem algo sob sua responsabilidade, que Deus te passou para você fazer, não é? Você tem que conduzir isso, você tem que liderar isso, você tem que cuidar disso, você tem que resolver isso. Seja forte, corajoso, corajosa, né? Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, bem-sucedida por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedida, bem-sucedido. Não fui eu que mandei? Não sou eu que estou falando? Deus está dizendo. Seja forte, corajoso, corajosa. Não se apavore, não te pasme, nem se espante, nem desanime, pois eu, o Senhor, o teu Deus, estarei com você por onde quer que você andar. Que palavra abençoada, não é, meus irmãos? Não é, meus queridos? Josué, como vocês sabem, era um homem de guerra, não era um estadista como Moisés. Moisés havia sido criado no palácio de Faraó, junto com o filho de Faraó, aprendeu pela filha de Faraó, ele foi criado. Então ele foi criado para ser um estadista, um político. Mas Josué não, Josué cresceu na raça, né? Era um sujeito acostumado a encarar as coisas de frente, a encarar o inimigo, e quando ele tinha o aval de Deus, ele ia para cima. Por isso, esse livro de Josué, as coisas que estão escritas, as histórias escritas neles, né, narradas aqui, é tudo muito interessante, é muito inspirador, principalmente para quem se acha fraco, incapaz, inútil e coisas do tipo. Israel estava para deixar de ser um povo nômade e se estabelecer ali na terra prometida. Era um novo começo que sempre é estimulante, mas ao mesmo tempo muito assustador, porque os desafios são assim, eles mexem com a gente de uma maneira muito estranha. Há como que um mix, uma mistura de empolgação e receio nisso, de medo. Então, eles chegam na terra prometida, terra que era deles por herança,
Mas acontece que era uma terra em que eles nunca haviam pisado antes. O primeiro que pisou lá foi Abraão. Deus levou lá em Gênesis 12, logo no versículo 5 ele já tinha pisado na terra, mas ele não ficou lá, ele desceu, saiu de lá e foi para o Egito. E aquela terra acabou que ninguém ficou lá. Todo o povo depois foi para o Egito, por causa de José. E essa geração que agora está diante da terra prometida nunca havia pisado lá antes. E tem também outro agravante: Moisés não estava mais com eles. Aquele com quem Deus falava face a face não estava mais entre eles, porque até então Moisés tinha sido o cara, com todo respeito, as pragas, a saída do Egito, a passagem pelo mar, a nuvem e a coluna de fogo que acompanhava o povo, a água saindo da rocha, maná caindo do céu, codornizes, conquistas pelo deserto, enfim, tudo o que acontecia passava por Moisés. Qualquer coisa que Deus quisesse com o povo, ou que o povo quisesse com Deus, era através de Moisés. Mas Moisés havia subido ao monte e não havia voltado, morreu lá. A gente sabe que ele morreu lá justamente por causa desse texto de Josué, quando Deus fala com ele, fala: olha, Moisés morreu, para de procurar, chega de procurar que Moisés está morto, vocês não vão achar, E uma vez que o povo toma conhecimento dessa notícia de que Moisés havia morrido e que ele não ia voltar mais, lógico, obviamente, eles entraram em pânico e não fizeram outra coisa senão lamentar por quase um mês, um tempão. A pior coisa que poderia ter acontecido, aconteceu, pelo menos do ponto de vista humano. Com a morte de Moisés, o povo achou que tinha morrido na praia. Nadamos, chegamos aqui, agora não... Eles haviam passado por muita coisa e agora, sem Moisés, o que seria deles? Quando Moisés batia o seu cajado no chão, coisas sobrenaturais aconteciam. Quando Moisés levantava os braços, Israel ganhava batalhas contra seus inimigos. E agora, como é que vai ficar? Então, Deus teve que colocar um ponto final nessa choradeira, nessa lamentação, nesse luto, nessa histeria coletiva do povo. E ele chama Josué e diz: olha, Moisés está morto, mas assim como estive com ele, eu estarei com você, não te deixarei, nem te abandonarei, não te desampararei. As mudanças estão acontecendo, eu sei que é tudo muito difícil, mas a gente precisa saber, nós aqui agora, eu e você, com todas essas mudanças que têm sido muito intensas e rápidas nos últimos tempos, a gente precisa saber uma coisa: nosso Deus continua o mesmo. Então Deus quer que Josué passe essa mensagem para o povo. Diga aí: olha, as coisas estão acontecendo, estão mudando, mas eu continuo o mesmo, eu, o Senhor teu Deus, continuo o mesmo. As mudanças podem ser desconcertantes, incômodas, inquietantes, mas o objetivo continua sendo o mesmo. É preciso ter fé para continuar no objetivo e alcançá-lo, independentemente das coisas que acontecerem pelo caminho. E quando a vida parece estar desmoronando e o futuro assim até fica meio sombrio, a fé é a única coisa que nos mantém em pé. A fé é a única coisa que nos mantém lúcidos. Moisés fora um homem extraordinário, mas não era Deus. Então Moisés sai de cena e Deus continua na cena, como sempre acontece na vida de toda pessoa que conhece a Deus e que perde alguém de peso na sua casa. Deus não morre junto com aqueles que morrem, Deus continua lá. Porque no final das contas, quem conta mesmo é Deus e mais ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente gosta disso aqui. Mas e se Deus não fosse por nós? Como é que a gente ficaria? Podia ficar com Moisés, podia ficar com quem fosse, não seria nada. Tudo que Moisés havia feito, realizado, foi porque Deus era com ele. Muita coisa estava mudando ali, mas Deus não, ele ainda estava lá.
do mesmo jeito que sempre fora. Tudo muda na vida das gente ou das pessoas quando aquele que lidera morre, quando aquele que intercede morre, quando aquele que é a pessoa que decidia as coisas morre, quando aquele que era o esteio da casa morre. Muda, o cenário muda, a vida muda, a cosmovisão, isso é, a compreensão da vida muda, porque pessoas vêm e vão, mas Deus não, Ele sempre continua lá, Ele continua o mesmo. Aconteça o que acontecer, Deus sempre permanecerá o mesmo, no mesmo lugar, com o mesmo plano, com a mesma palavra. Como Deus foi com Moisés, Ele será com você, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Essa premissa não muda. É como Deus, também não muda. O que Deus estava dizendo a Josué e querendo nos ensinar aqui, que a gente precisa continuar, a despeito do que quer que aconteça. Mesmo enlutados, a gente tem que continuar. Se a gente estiver quebrado por dentro, moído emocionalmente ou financeiramente, seja lá o que for, a gente tem que continuar. Se você ficar sozinho, sozinha, você tem que continuar. Se estivermos cheios de dúvidas, a gente tem que continuar. Parar não é uma opção para quem tem Deus na sua vida. Voltar também não é uma opção para quem tem Deus na sua vida. A gente tem que encontrar um jeito de continuar, tem que dar um jeito, tem que encontrar forças em Deus para continuar. O passado não pode ser mudado, mas o futuro ainda tem que ser trilhado. A gente tem que deixar o que não pode ser mudado para trás e seguir. Moisés morreu, mas a promessa de Deus não. A promessa de Deus está valendo, não é? A promessa de Deus é para quem está vivo. Moisés não era a terra que mana leite e mel, Canaã era. Então, aquele que conduzia morreu, mas a terra ainda continuava lá, a promessa ainda continuava lá, né? Então, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, minha irmã. Eu sei que nem sempre dá para ser assim, não dá para ser forte e corajoso o tempo todo, mas não é sempre que a gente tem que ser forte e corajoso. A gente só precisa ser assim quando a situação requerer isso de nós. No restante do tempo, você até pode se sentir um ser humano comum, com as suas limitações, com os seus chororôs, com as suas lamúrias, mas quando a situação pede, você tem que ser forte, você tem que ser corajosa, você tem que se valer da fé para sobreviver ao dia mau. Deus é muito claro e enfático aqui com Josué. Ele não está sugerindo nem deixando a questão em aberto. Deus está mandando Josué ser forte e corajoso. Gente, há situações em que a única opção viável, não é que não haja outras opções, mas a opção viável é ser forte e corajoso. Que opção, por exemplo, ter um crente lúcido, mas em estado terminal? Que opção ele tem a não ser enfrentar aquele restinho de tempo que ele tem, ainda lúcido, com fé e com coragem, com esperança? E digo mais, se for crente mesmo em Jesus Cristo, vai terminar com expectativa, porque ele está chegando na terra prometida. Josué não tinha opção, era pegar ou pegar. Deus nem perguntou se ele queria. A conversa que Deus teve com Moisés lá em Êxodo 3, ele não tem com Josué. Lá ficou aquela história de Moisés querer enrolar, não queria aceitar. Aqui com Josué isso não aconteceu. Deus chega e fala para ele assim, Josué, Moisés está morto, pega esse povo aí e prepare-se para atravessar o Jordão e entrar na terra. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo e já vou antecipar um negócio. Não vai ser fácil não, esse povo aí é carne de pescoço, mas seja forte, seja corajoso, que você vai ser bem sucedido. Bora. Tem horas que Deus não abre espaço para negociações, Ele manda e pronto. Até porque negociar com quem não sabe se quer, se não quer, se vai, se não vai, não sabe o que quer. E esse tipo de negociação com gente assim é muito demorado, muito embaçado e muito desgastante, e não chega a lugar nenhum. Quando a situação pede, Deus não manda recado.
ele é taxativo. Vá lá e faça. Gente, isso não significa que tudo que Deus manda a gente fazer, nós fazemos com prazer, com disposição, com vontade. Deveríamos, mas não é assim que acontece. Porque obediência quase nunca é algo espontâneo para nós. Na verdade, na maioria das vezes a gente obedece porque quem está mandando é alguém que tem o poder de deixar a vida da gente insuportável. Eu me lembro de uma vez que eu estava lá em Americana, ainda quando eu era da igreja de Americana, saindo de um culto num dia meio chuvoso, não estava chovendo, mas estava aquele clima meio de chuva, e tinha um rapaz na igreja que ele tinha muita dificuldade, uma certa paralisia que deixava os movimentos dele muito difíceis, mas ele era um doce de pessoa, era uma pessoa maravilhosa, a gente gostava, ele era cheio de vida, apesar da dificuldade que tinha. Mas naquele dia, eu não estava para conversa, eu queria ir embora para casa, eu não sei, eu queria ir embora, não estava bem, num dia que eu queria ir embora logo, não era normalmente assim, normalmente eu ficava lá conversando, mas aquele dia eu queria ir embora, e eu estou entrando no carro, e Deus me fala o seguinte: leva fulano até o terminal. Como assim, Deus? Leva fulano até o terminal? Minha casa é lá, o terminal é lá? Como assim? Para mim que o senhor vai pedir? Leva fulano para o terminal. Eu falei: Deus, não vou não, eu não estou bom, hoje eu quero ir para casa, não estou afim de levar ninguém, não estou afim de conversar com ninguém. Leva fulano para o terminal. Não vou levar. Entrei no carro e fui. E aquilo, esse refrão, esse bordão, ficou que nem batida de funk na minha cabeça. Leva fulano para o terminal. Leva fulano para o terminal. Eu consegui ir uns 4, 5 quarteirões. Mas eu tive que voltar porque aquilo estava me deixando maluco, louco. Leva fulano para o terminal, leva fulano para o terminal. Voltei lá, peguei fulano, levei para o terminal. Aí Deus ficou quietinho, não falou mais nada, não falou obrigado, não derramou, silêncio total. Não teve bênção, não. Só paz, que excede todo o entendimento. Isso é uma bênção. Quando Deus quer que a gente faça alguma coisa e a gente decide não fazer, pode esperar que você vai ficar sem sossego. Aquele negócio de paz no coração, Deus atropela e você tem que fazer. Nessas horas, a opção de quem tem bom senso é obedecer. Josué nem discutiu o assunto. Ele preferiu olhar essa ordem de Deus pelo lado das bênçãos que ele iria colher com o seu ato de obediência. Onde você puser os pés, eu vou dar para você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Nunca te deixarei, nem te abandonarei. Por onde você andar, eu serei contigo. Pronto. Com vontade ou sem vontade, com prazer ou sem prazer, com disposição ou sem, Deus nos basta. A bênção de ter a presença de Deus junto conosco é melhor do que qualquer coisa. Se tinha uma coisa que Josué tinha aprendido com Moisés, era isso. A presença de Deus é melhor do que a própria vida. Ter a presença de Deus consigo não tem preço. Ter a presença de Deus consigo é vitória na certa, é sucesso na certa, é alegria na certa. Na verdade, gente, o que os israelitas perderam, ou melhor, o que eles deixaram de aproveitar, foi justamente a presença de Deus todos os dias ali com eles. Eles estavam tão focados, tão fissurados na promessa, na tal da terra prometida, que não usufruíram da presença de Deus com eles ali todos os dias. E de que adianta uma terra se Deus não estivesse com eles? De que adiantaria uma terra se Deus não estivesse com eles lá? Moisés entendeu isso muito bem, lá em Êxodo 33, verso 15, quando Deus estava irritado com o povo e disse que não ia acompanhá-los, Moisés fala assim: se o Senhor mesmo, não é anjo não, se o Senhor não for conosco, nem faça a gente sair daqui. Não tem sentido ir para qualquer lugar se Deus não for conosco. Isso que é importante, o resto é só distração. Deus está nos levando para casa para morar conosco.
O detalhe é que Ele está fazendo a viagem junto conosco. Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: estamos aproveitando a companhia de Deus? Estamos desfrutando a presença de Deus, ou isso é só para depois que chegarmos lá? Gente, Deus é maior do que o céu só é o céu porque Deus está lá. Quem desfruta da presença de Deus, da companhia de Deus, já experimenta desde já o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu fulgor, a sua singeleza, o seu amor, a sua fidelidade. Não se trata de chegar lá, mas de com quem compartilhar a viagem. Você está viajando com Deus nessa longa estrada da vida? Aproveite Deus, usufrua de Deus, não é? Então Moisés era um líder que tinha dado vitória para Israel durante todo o tempo que ele estava vivo, e agora eles tinham que lutar sozinhos na mentalidade dele. Gente, ainda bem que nós não lutamos sozinhos, ainda bem que nós temos um Deus que está conosco, que luta por nós, que nos defende do inimigo, que nos ajuda a vencer, que nos incentiva a não ficarmos choramingando pelas coisas que acontecem na vida por mais tempo do que o necessário. Deus é suficiente, Deus nos basta, não importa o que você perca, Deus nos basta, Ele é suficiente, não é? Ele não promete que nós não vamos morrer, Ele não promete que vamos ficar ricos, Ele não promete que não vamos adoecer, Ele não promete que não vamos perder alguém, Ele não promete que tudo vai ser um mar de rosas, nada disso. A única coisa que Ele promete é que estaria conosco todos os dias, portanto, durante toda a nossa jornada de vida. Ele, Jesus, estaria conosco. Não importa se as coisas vão dar certo, né? Dando certo ou não dando certo, Deus está conosco. Então Jesus, ele compreende a natureza humana. Evidentemente que ele não concorda com uma porção de coisas, mas ele nos entende, ele conhece muito bem as nossas fraquezas, as nossas deficiências, as nossas tendências, e por nos conhecer tão bem é que sabe o quanto precisamos dele, que sem ele nada podemos fazer, que se não fosse ele estar ao nosso lado, nossas vidas já teriam sido destruídas há muito. Se você não sucumbiu, é porque Jesus está com você. Se você está em pé aí, é porque Jesus está com você. Aproveite a companhia dele, aproveite a presença de Deus na sua vida desde já. A presença de Deus é vida, a presença de Deus é poder, presença de Deus é tudo o que você precisa. Em nome de Jesus, seja forte, corajosa. Deus é contigo, Ele nunca te deixará, nem te desamparará. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.